Olá, boa noite. Hoje a nossa live é toda especial com a nutricionista a doutora Santi Bittencourt, que estará aqui esclarecendo todas as nossas dúvidas num tema super interessante: alimentação em tempos de quarentena. Vamos lá, são com a doutora Santi, aguardando mais um pouquinho. Em instantes, a doutora Santi estará aqui conosco para esclarecer todas as nossas dúvidas. Olá! Boa noite, Boa doutora. noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá joia. Antes de mais nada, quero agradecê-la Ai, eu imensamente que por agradeço. ter aceito o nosso convite para esse bate-papo super especial e importante também, né? Com certeza, eu que agradeço, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Doutora, se apresenta então para a gente. Tá, meu nome é Santi, né? Sou nutricionista funcional. Sou formada, já vai fazer 15 anos esse ano, já tenho um tempinho aí. Eu tenho meu consultório aqui na Moca, né? Trabalho também com atendimento ambulatorial em empresas. Tenho grupos de emagrecimento online, né? Tenho alguns projetos aí. Já fui idealizadora e fundadora do projeto Lancheira Saudável. Olha, E estou aí há um tempinho já na profissão e faço com muito amor, né? A nutrição é o que eu mais amo. que bacana, doutora. Bom, doutora, a gente sabe que nós estamos vivendo aí uns momentos difíceis, né? Tempo de quarentena, e esse isolamento domiciliar é muito difícil, é muito cruel e gera muitas ansiedades. E por conta disso, a gente acaba descontando tudo na alimentação, né? E aí a minha primeira pergunta é a seguinte: quais são as consequências de uma alimentação ruim agora que estamos nesse tempo de isolamento? Tá. Uma alimentação ruim nesse período, eu acho que um dos principais problemas é a consequência na imunidade, Kate. Porque, assim, a imunidade nada mais vou explicar como que funciona, né? É como se fosse a barreira do nosso corpo para substâncias estranhas, né? Então, o nosso corpo ele tem que atacar aquela substância, o agente, né, estranho, seja ele um vírus, uma bactéria, né? Um fungo. Então, qualquer uma substância que não seja reconhecida, o nosso corpo ele precisa atacar e conseguir combater, né? A gente está exposto agora a um vírus que é extremamente potente, né? A gente está tendo muita contaminação e o nosso corpo ele precisa estar protegido, assim, a gente precisa se proteger. E a alimentação, ela é essencial na nossa imunidade, né? Porque todos esses processos que acontecem para conseguir deter um agente, né, que está causando alguma infecção, eles necessitam de nutrientes. E quando a gente começa a baixar os nossos nutrientes, a gente começa a ter consequências, né? E a imunidade ela tá ligada também ao intestino, à saúde intestinal. E é um dos primeiros problemas que a gente tem quando começa a ter uma alimentação errada, o intestino que não tá bom, um intestino ruim, né? Não necessariamente aquele. Eu não preciso ficar sem evacuar para o meu intestino tá bom, entendeu? Mas muitas vezes eu não tenho sintomas e meu intestino ele começa a ter processos inflamatórios e isso acaba é, acarretando numa imunidade baixa. Entendi. Você falou muito de imunidade baixa, né? Então, assim, quais são os sintomas que o meu corpo apresenta quando ele está com essa imunidade baixa? Tá. Geralmente pessoas que costumam ter gripes, resfriados com frequência, pessoas que costumam ter, por exemplo, infecções urinárias com frequência, candidíase por repetição. Então, são alguns sintomas que as pessoas apresentam que elas costumam ter imunidade baixa, né? É, uma coisa importante falar: pessoas que são muito suscetíveis, né, que precisam ter mais cuidado com a alimentação agora,
são pessoas que têm alguma doença inflamatória, né? Uma doença crônica, uma doença autoimune. Essas pessoas, elas geralmente têm a imunidade mais baixa e elas também são um grupo de risco nesse momento. Entendi. E quais os sinais que o meu corpo ele apresenta quando eu tô com falta de nutrientes? Ah, tá. Tem muitos sinais, tá, Kati? Quando o paciente ele vem para mim no consultório, eu sou nutricionista funcional, então a gente não vai fazer. A minha conversa com o paciente ela é muito longa, né? São muitas perguntas que eu faço, e porque tem muitos sintomas relacionados com a falta de nutrientes e as pessoas não têm a menor noção. Uhum. Então, por exemplo, dores de cabeça, né, são bem relacionadas com falta de nutrientes. Depressão e ansiedade, essa noção, né, que existe um déficit de nutrientes, mas existe. É, então, assim, nesse momento que a gente já tem uma propensão a ter mais ansiedade, ter um déficit nutricional e aumentar a ansiedade não é interessante, né? É, então, outra coisa que a gente tem como sintoma, queda de cabelo. As pessoas estão Olha, reclamando muito de queda de cabelo, né? Quando a gente está estressado, Kati, o primeiro nutriente que é detonado é o zinco, né? Ele é extremamente detonado no estresse. Na verdade, o estresse ele detona todos os nutrientes. E o uhum, zinco é um dos principais responsáveis, a falta dele, por essa queda de cabelo, né? Então, é um sintoma que é já o nosso corpo ele prioriza os nossos órgãos essenciais e ele vê assim o nosso cabelo, a unha como uma coisa que assim, a gente não precisa deles para sobreviver, né? Então, por isso que é a primeira coisa que a gente sente, né? Outro sintoma, insônia. O pessoal tá com muita insônia, né? É, óbvio, é fruto do estresse. O zinco também é um nutriente que está envolvido na manutenção do sono. Então, é bem comum as pessoas se queixarem. Cansaço, fadiga, é bem comum também. O pessoal tá bem desanimado, né? E isso tudo quando você tem uma alimentação ruim, isso vai só piorando, Kátia. Vira uma bola de neve, né? Uma coisa vai influenciando na outra. E quando você vê, eu recebo muita gente com milhares de sintomas, né? entendi. E como fazer para repor essa deficiência, esses nutrientes que o corpo precisa? Tá. Eu até vou deixar um alerta aqui que acho bem importante falar. Nutriente não se repõe de maneira isolada e nem se Uhum, repõe com suplemento pronto. É muito difícil eu indicar o suplemento pronto para o meu paciente. Por quê? Imagina eu, Kátia, você me conhece, né? Tenho 1,80 m, sou grandona. linda, por sinal. Obrigada. Então imagina eu, uma mulher de 1,80 m, né, que tem uma estrutura diferente, eu sou toda grandona, né? E uma menina pequena, de 1,5 m. A minha necessidade de nutriente é igual dessa moça? Não, Jamais, né? Então, por que que as pessoas, por que que a gente tem na indústria suplementos prontos vendidos como se fossem ideais para todo mundo? Não existe isso. Então, já começa por aí, né? Segundo ponto, os suplementos prontos, geralmente, eles vêm numa forma que a gente chama que não é quelada, né? Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: os nutrientes é um mundo complexo, né? Eu sou apaixonada, eu poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre nutriente. É, então, eles brigam entre si. Então, se a gente pegar, por exemplo, o cálcio e o ferro, eles, quando chega lá no intestino, tem um local de absorção e eles brigam por aquele local, né? Então, quando eu vou suplementar o meu paciente, eu preciso ter um cuidado em colocar aquele mineral da maneira correta.
Porque se eu não colocar ele protegido, né? É uma forma que a gente tem, que a gente manipula, que é protegido, eles vão brigar e eu vou eliminar. Então eu costumo brincar que o paciente que toma suplemento pronto, na maioria das vezes ele só está enriquecendo o esgoto, porque não está agindo, né? E além da, então tem a particularidade que é importante, tem essa competição, né? E tem um terceiro ponto. Eu vejo muito médico fazendo suplementação errada. Isso me dói no coração, né? Eu acho que assim, eu não tô desrespeitando o profissional, mas é cada macaco no seu galho, né? Então, assim, suplementação é um mundo muito complexo, né? Eu estudo isso há muitos anos e não é nada simples. Então, o paciente tá com problema de anemia, taca ferro no paciente. O paciente está com osteoporose, taca cálcio no paciente. É um absurdo isso, né? E, infelizmente, eu acho que o profissional, quando ele não tem a expertise, ele precisa delegar para outro profissional que Sim. estudou para aquilo e que vai fazer aquilo muito bem feito. Porque senão a gente desacredita num tratamento e também a gente acaba prejudicando o paciente. Então, assim, para você entender a gravidade dessa questão, Kati, eu recebo o paciente com os dedinhos todos tortos, né? Porque o cálcio que foi dado pelo médico, né? Foi dado um cálcio isolado, o cálcio que não é absorvido, ele calcifica nas articulações. Então ele Nossa, se que interessante. deposita nas articulações e aquela pessoa começa a ter dores nas juntas, né? E aquilo piora um quadro que não precisaria. A gente começa a desencadear problemas que não precisariam. Então, a suplementação de cálcio ela é importante, mas jamais sozinha. Existem outros nutrientes que contribuem para que o meu osso absorva o cálcio. Não é só cálcio. Não existe isso. Aí, Então, tem suplemento de magnésio, tem agora com magnésio, com vitamina D. Calma, será que realmente o problema dessa pessoa tá só no cálcio? Tem muita coisa envolvida, né? Então, uhum. quando eu recebo o meu paciente, eu faço um mapeamento, né, de tudo que tá ruim naquele paciente. E aí, a partir desse mapeamento, eu faço uma fórmula personalizada para que o paciente consiga ter a devida suplementação do que realmente falta. Porque não adianta eu suplementar o que não falta, eu posso criar um problema sério. E no nutriente não se brinca. Então, eu falo muito para os pacientes, não se autossuplementem, porque isso é muito grave, né? Então, você pega uma fórmula, por exemplo, pronta, que tem manganês, e uma pessoa que tem um fígado já com uma esteatose, né? Uma gordura no fígado, ou um Sim. grau um pouco pior, ela vai piorar o quadro dela, né? Doutora, Ou esse autossuplementar-se, ele pode causar algum risco de vida na pessoa? é muito complicado, sim, dependendo do quanto ele suplementar, né? Se a gente tem mega doses aí, a gente pode ter consequências sérias, né? Esses Nossa. dias mesmo eu atendi uma senhora e ela foi internada, né? Com uma pielonefrite muito grave, ela teve Uhum. cálculos nos rins. E aí eu começo a investigar e fui puxando tudo. E quando eu vi, ela estava tomando uma quantidade altíssima de magnésio no dia, sozinho, porque a vizinha dela falou para ela que magnésio era bom. Ela foi no médico, o médico falou: não, pode tomar, magnésio é nutriente, não faz mal, né? E aí ela desenvolveu um cálculo renal, porque aquela forma, existem vários tipos de magnésio, orgânico, inorgânico, quelado, enfim, tem várias formas. E aquele tipo de magnésio que ela estava tomando era um magnésio que tinha uma possibilidade de depositar mais nos rins. E por consequência, ela ainda estava fazendo uma dieta com muita proteína, porque ela estava fazendo uma dieta por conta low carb, né? Uhum. Não estou recriminando a dieta, mas sem orientação, a dieta também apresenta riscos para a saúde da pessoa. Não Sim. funciona para todo mundo. E aí, por consequência, ela quase morreu, né? Então, Nossa. assim, é muito grave.
Então fica uma dica aí, um alerta, para que você que fica ouvindo aí, porque a minha vizinha, a minha tia, a minha avó, minha irmã, não sei quem, toma o magnésio, que toma o cálcio, que toma não sei o que faz bem para a saúde. Então, fica um alerta para você tomar cuidado, porque cada corpo, né, doutora, cada organismo reage de um jeito aos nutrientes. E é sempre bom você ter uma orientação de uma nutricionista para repor aí os suplementos que você precisa, porque Sim, suplementos em excesso ou, né, que você tome sem a necessidade correta, ele pode causar muito mal à saúde. Muito sim. interessante, doutora. Agora, nós falamos aí dos nutrientes que faltam no organismo, como que o organismo reage. E agora eu quero saber de o que acontece, assim, quais são os alimentos mais prejudiciais para o nosso organismo? É Tá. assim, porque a gente tem costume de comer de um tudo, né? E sem saber o que realmente é bom e o que não é. Então, assim, Uhum. quais são os alimentos que fazem mal para o organismo? Tá. Nesse período de quarentena, o que eu tenho visto é o pessoal, assim, mandando ver no fast food, né? Não existe. Assim, Kati, eu acredito num equilíbrio. Eu não proíbo meu paciente de comer nada, salvo em casos específicos, né? Então, paciente que vem com uma patologia, então eu, às vezes, vem uma alergia alimentar, eu realmente preciso tirar um alimento. Aí é um caso, né? Agora, eu vejo muita gente comendo em excesso. Então, assim, eu tô vendo gente pedindo iFood 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. O que antes pedia só no final de semana, né? Então, assim, o meu corpo, quando Deus é tão perfeito, né? É tão maravilhoso que quando Ele criou, isso eu não estou falando de fé, cada um acredita da maneira como quer. Mas quando Ele criou o nosso corpo, Ele criou extremamente perfeito. Então, assim, a gente tem a propriedade, a gente tem a capacidade de combater toxinas. Então, por isso que numa alimentação equilibrada não tem problema nenhum eu comer um fast food, eu ir numa festa, ninguém vai morar numa bolha, né? Isso não tem problema nenhum, né? Às vezes eu tô numa festa, as pessoas falam, nossa, mas você é nutricionista, você come. Come, qual o problema de eu comer? Você também deve comer, não tem problema nenhum. O problema é o equilíbrio. Então a gente começou a partir por um desequilíbrio. E aí, a partir do momento que, quando eu coloco na balança, eu estou comendo muitos alimentos que me fazem mal, né? E começo a comer poucos alimentos que me ajudam a desintoxicar, tirar essas toxinas que estão no meu corpo, e mandar para fora, eu começo a ter problemas, né? Então, a alimentação, quando eu estou falando de fast food, geralmente, o fast food são alimentos altamente inflamatórios, né? A gente começa a gerar uma inflamação mesmo no nosso corpo. A gente tem, e assim, Kate, nenhuma doença vem do além, tá? Não baixa do nada, não é castigo, não vem do além. Então, assim, quando uma doença se desenvolve, isso já está sendo cultivado durante muitos anos. Então, para você ter uma noção, um diabético, para ele desenvolver o diabetes, ele já está chutando o balde há pelo menos 10 anos, né? Então, ele já está com a glicemia dele caminhando para um diabetes por 10 anos. Então, assim, a pessoa tem que se empenhar mesmo, né? Ela tem que se esforçar para ter uma doença. E as pessoas hoje elas estão se esforçando bastante. Então, essa alimentação desregulada, os alimentos industrializados, né? A gente tem muita quantidade de toxinas, né? São substâncias estranhas para o nosso organismo. Então, assim, a gente começa a ter uma inflamação no intestino, principalmente. E o intestino, a gente já sabe hoje que ele é considerado assim nosso primeiro cérebro, né? A ciência, a gente avançou bastante nessa questão do intestino.
Então, o intestino, ele tá ligado à imunidade, tá ligado à maioria das doenças que a gente tem na atualidade, né? Então, se a gente não tem um intestino saudável, é bem difícil a gente conseguir se manter saudável. E esses alimentos, eles causam uma inflamação muito importante, e essa inflamação, ela começa a ativar uma cascata de acontecimentos no nosso corpo que levam a essas doenças, né? E eu coloquei os alimentos industrializados em primeiro lugar porque eles são o que a gente está vendo mais o consumo, né? E, e são gostosos, a gente não vai negar que não são, né, Kate? São, São. são. Infelizmente, né? A gordura, ela é um macronutriente que a gente chama, e um dos principais papéis dela é dar sabor. Então, por isso que a gente tem tanto. A gente sente um sabor mais forte, né? O açúcar. Então, quando as pessoas começam a ter um excesso de consumo de açúcar, quanto mais eu consumo, mais meu paladar se vicia, né? E o açúcar é mais um alimento que eu queria falar. Para mim, é um dos principais vilões aí, né, quando a gente fala de doenças. E o açúcar, ele também tá ligado a muitas doenças que cada pessoa manifesta de uma maneira, de acordo com a genética dela. Certo. Mas aí, agora você entrou num tema interessante, o açúcar. Aí muitos médicos defendem o uso de adoçante. E aí dizem que adoçante é prejudicial à saúde, que prejudica os rins. Aí eu pergunto, qual o ideal então a ser utilizado? Açúcar, o adoçante, o sucralose? Tá. É, não tem como defender o adoçante. Se o adoçante fosse a solução, os Estados Unidos, que são os maiores consumidores de adoçante, não existiriam pessoas acima do peso. Isso é Ô, fato. doutora, só um minutinho aí. A senhora falou que não tem como defender o adoçante. Agora uma pergunta até particular, tá? No caso, a minha mãe, ela tem problema de insuficiência renal crônica. E o médico foi e falou que ela era obrigada a cortar o uso do açúcar. E receitou para ela adoçante. E a gente sempre questionou muito, mas por que adoçante? Por que adoçante? Adoçante não faz mal? Adoçante não faz mal? E a gente está vendo que agora está começando também a prejudicar a parte da tireoide dela. E em pesquisas, tal, né, o famoso Google, a gente viu que o adoçante ele pode dar essa alteração nos hormônios tireoidianos, na glândula da tireoide. A Isso é verdade? sucralose, né? A Isso. sucralose, há muito tempo atrás, quando a sucralose saiu, eu lembro que, assim, a nutrição é uma ciência que ela muda todo o tempo, né? Um dia o ovo era o vilão, agora o ovo já é o mocinho, né? Uhum. A sucralose, no tempo que ela saiu, nossa, foi uma revolução, melhor adoçante, pode usar, criança, gestante, era aquela polêmica. Mas não, hoje a gente já sabe que a sucralose em específico, ela altera mesmo a função tireoidiana. E, Kati, a gente tá vendo muita gente sofrendo de tireoide. Muita. É, assim, assustador. Né? A gente tem também tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Eu recebo Uhum. muita gente com tiroidite de Hashimoto. Coisa que, assim, há anos atrás a gente nem sabia o que era isso, né? É Então, verdade. realmente, o adoçante ele mexe muito com a tireoide, no caso da sucralose. Outros a gente tem várias contraindicações, né? Então, você pegar, por exemplo, ciclamato, não tem como indicar, né? Ele altera a pressão. Então, para uma pessoa, por exemplo, um Hum, renal crônico, geralmente o renal crônico, depende, quando chega em algum grau, ele começa a ter um descontrole da pressão, porque a nossa pressão ela está intimamente ligada com a nossa função renal. E aí, como que você vai indicar um adoçante que altera a pressão para um paciente que já tem uma propensão, né? uhum. O paciente que tem uma doença crônica, por exemplo, um diabético,
Vem o combo, geralmente, Kati. É diabetes, e aí uma coisa vai desencadeando outra. Questão do colesterol, depois a pressão. Então, geralmente, o paciente com diabetes, ele tem todos, né? Ele gabarita tudo. E aí, você não tem como se indicar, né? Um adoçante. O ideal mesmo, assim, cada caso é um caso. Então, assim, eu sempre avalio o paciente na individualidade mesmo. O ideal é que a gente realmente não consuma açúcar, né? Nenhum tipo de açúcar. De Uhum, maneira moderada, né? Caso a pessoa não tenha alguma patologia, a gente tem aí o açúcar demerara, o açúcar de coco, que são fontes assim um pouco melhores. tá. A gente tem o xilitol, que assim, não tem ainda nenhum estudo negativo, mas eu faço pós-graduação e a professora até brincou outro dia. Ela falou assim, mas assim, é coisa de pouco tempo a gente vai ter, né? Porque assim, a gente, conforme vai estudando, né, como é algo novo, não tem estudo. Então não tem como a gente falar que é 100% seguro, né? Tem pouca evidência ainda. Então, o ideal mesmo é a gente tirar o açúcar. E assim, o nosso paladar ele vicia, só que a gente consegue reeducar esse paladar. Então, por exemplo, eu consigo hoje tomar o meu café sem nada, sem adoçante nenhum. Olha, Foi fácil no começo? Não, né? Então você vai diminuindo. Eu era uma que eu era viciada no adoçante. E como que você faz para diminuir? Você vai de primeiro que tem gente que nem conta gota, né, do adoçante. não, Já já dá despeja tudo. aquela. Então, assim, se eu dou a esguichada, para de esguichar, começa a contar as gotinhas. Né? Se eu Uhum, coloco hoje 10, então amanhã eu vou colocar 9, depois outro dia eu coloco 8. Então eu vou fazendo aos poucos, né? Eu vou acostumando o meu paladar ao menos doce. Ah, daí eu, conforme eu vou acostumando, eu vou conseguindo tirar, né? E é importante, por exemplo, o café, Kate. Tem gente que é muito viciada no café. Então tem gente que toma aí, vai, dependendo quem. É que agora a gente tá em casa, né? Mas tem gente que é. continua com o hábito. 3, 4, 5 xícaras no dia. Às vezes tomava aquele copinho de plástico lá, tomava uns 10 por dia. Então pensa, se você colocar um sachêzinho em cada copinho de café que você toma, quando a gente faz a conta com o paciente e mostra quanto que ele consome de açúcar, é assustador. Então, o ideal mesmo é ir tirando, né? Uhum. E ir adequando esse paladar. E dá, viu? Dá, porque eu amava um cafezinho com bastante açúcar, porque, imagina, o meu é de família, assim. Eu sempre fui formiga, né? E aí, pra mim, tirar no começo foi bem difícil, né? Pra eu tirar no começo, Uhum. mas eu acostumei, então dá pra acostumar sim. Então fica aí uma dica desse tempo de quarentenas. Vamos então educar o nosso organismo a se adaptar sem o açúcar, né? Doutora, chegou uma pergunta aqui, ó, muito interessante, ó, do Medeiro. Aqueles temperos completos do supermercado que contêm super quantidade de sódio podem ser utilizados para substituir o sal de cozinha normal? Não. Foi bom ele ter perguntado, né? Eu até já ia colocar na lista dos vilões. O tempero pronto, ele tem uma quantidade muito alta de um componente que a gente chama de glutamato monossódico. Para vocês terem uma noção, né? Nos Estados Unidos, o glutamato ele é proibido, porque além de ser cancerígeno, ele vai queimando as nossas papilas gustativas. Então, o que que significa isso? Eu vou sentindo cada vez menos o gosto do alimento. Então, Kátia, é muito comum um paciente que usa esse tipo de tempero, ele não vê graça quando ele come uma comida sem esse tempero, né? Então, assim, gente, não é o tempero do amor. Não liguem ao amor. Também não vamos falar que é o tempero do ódio, pelo amor de Deus. Mas, assim, realmente é ruim. O glutamato ele tem sérias consequências no nosso organismo.
Uma delas é reter muito líquido. Então, você vê a Uhum. mulherada aí com celulite, retendo líquido, principalmente no calor, a gente consegue ver mais, né? O nosso corpo, ele consegue mostrar mais essa retenção e tá bem ligado também com esse tipo de tempero. Então, assim, melhor coisa, temperinhos naturais, né? Ervas, que além de dar sabor para o alimento, a gente ainda tem algumas propriedades que são funcionais, né? Eles trazem benefícios para o nosso corpo. E isso é bem positivo. E assim, tem muita opção. Daria para a gente fazer uma live só de tempero pronto, de tempero natural e as propriedades. É bem legal. Olha que bacana. Então fica a dica aí. Doutora, tem aqui um comentário do Mendeiro, ele diz assim: olha, não sabia que o adoçante. Ai, meu Deus, cadê? Sumiu. Ai, Jesus. Aqui, achei. Olha, não sabia que o adoçante poderia prejudicar a tireoide. Ainda bem que estou vendo esta live. Eu estava dando para minha mãe que tem diabetes. Vou parar. Medeiro, para o quanto antes, que está prejudicando Sim. a saúde da sua mãe aí. Agora Ah, tem uma. Pode falar. só, falando um pouquinho do adoçante, né? O adoçante, ele tem uma questão muito forte com o viciar o nosso paladar no doce, né? Uhum. Isso aumenta o quadro de ansiedade e também piora vou falar assim de uma maneira grosseira, o nosso princípio para diabetes, né? Como se fosse um pré-diabetes. Então, a gente tem um quadro que a gente chama de resistência à insulina, né? Que a pessoa ela começa a ter uma resistência do açúcar entrar na célula dela. Então, isso já a gente começa a caminhar para um pré-diabetes. E o adoçante ele contribui muito para que isso aconteça, né? E quando eu ingiro alguma coisa com adoçante, quando passa pelas minhas papilas gustativas, o nosso corpo ele já sinaliza, né? Então, para que eu produza as devidas substâncias para fazer a digestão, tudo. E ele sinaliza como se estivesse entrando açúcar, porque ele reconhece o gosto doce, né? E quando esse adoçante ele vai chegar no meu intestino, eu absorvo mais carboidrato do que se eu não estivesse ingerindo com o adoçante. Então, vou Hum, dar um exemplo prático para vocês. Eu fui lá no McDonald's, né? E peguei um lanche com meu Guaraná Zero, achando que eu tô abafando porque eu tô tomando Guaraná Zero. cadê minha filha? Cadê minha filha para assistir essa live? É. Só que o que acontece? Como o adoçante também acontece esse mecanismo, então eu acabo ingerindo, eu acabo absorvendo mais ainda. O meu organismo ele se prepara para a ingestão, porque ele entende, está entrando doce. Então eu preciso digerir esse carboidrato. Então eu tenho uma digestão maior ainda, né? E consequentemente isso atrapalha na perda de peso. Entendi. Doutora, a senhora tinha falado, voltando um pouquinho do magnésio. Uma pergunta. Para quem sofre de ansiedade, o magnésio, ele é um vilão? Porque eu já relatei alguns casos de pessoas que sofrem de problemas de ansiedade, começou a tomar o tal do magnésio porque alguém indicou. Ah, minha mãe, minha avó, minha tia, aquela história, né? Sempre alguém indicando. E eu vi que a pessoa ficava muito mais agitada, a ponto de passar mal até, de ansiedade. Então, o magnésio tem essa relação com a ansiedade? É assim, Kate, o magnésio ele realmente funciona, ele é super importante. A falta dele pode desencadear processos de ansiedade, de depressão, né? Ele está Uhum, extremamente ligado com a nossa função cerebral, então ele é essencial. Porém, ele está muito ligado, o magnésio ele está ligado com contrações musculares, né? A gente tem aí, quando tem uma neuroexcitação muscular, tudo tá ligado às vezes com a falta do magnésio. Eu não diria que essa ansiedade em excesso seria consequência da ingestão, porém eu não sei qual foi a forma que ela administrou, a quantidade. Isso aí é uma avaliação que a gente precisa fazer individualmente.
Mas assim, não, como eu disse antes, eu não recomendo a ingestão isolado, né? Porque posso ter alterações em algumas funções, sim, tá? Porque Certo. ele sozinho não é o ideal, né? Eu posso ter deficiência para uma parte e eu acabar fazendo outra coisa em excesso. O ideal mesmo é que ela faça uma suplementação com acompanhamento e sim, meus pacientes que vêm com depressão, um dos nutrientes que eu suplemento quando eu vejo necessidade é o magnésio. E o acompanhamento que tem que ficar bem frisado aqui, doutora Cinti, é que seja um acompanhamento com o especialista, com o nutricionista, né? Porque eu já vi também casos de que a pessoa passa no médico, posso tomar magnésio? Pode, tá liberado, tome seu magnésio. E a pessoa vai se auto-suplementando sem orientação de um nutricionista, né? Sim, porque o magnésio existe esse conceito. Ah, é nutriente, é vitamina. Vitamina não faz mal. Ah, é mineral, imagina, não faz mal. Tá tudo certo. E não tá, né? Isso mal administrado traz sim consequências, né? Então, tem ainda alguns nutrientes que a gente não sabe nem. Tem coisas que a gente descobriu recentemente, né? De quais são as consequências. Então, o que eu quero deixar como mensagem principal é que é muito importante que seja feita de maneira responsável, né? Porque senão o paciente pode ter consequências graves e muito, na maioria das vezes, Kati, a pessoa não liga aquele sintoma que apresenta com a ingestão da vitamina, É do verdade, mineral, porque para ele tá tudo certo, né? Tá tudo bem. é verdade. Doutora, a senhora falou muito do diabético, né? E aí eu faço a minha pergunta agora. Existe algum grupo de pessoas que deve ter um cuidado ainda maior na alimentação nesse período de quarentena, Sim. além dos diabéticos? Todas as doenças crônicas, né? Então, uma pessoa que teve câncer ou que tem câncer, tá? É um grupo de risco. Doenças autoimunes, né? Então, a tireoidite Hashimoto, pessoa que tenha lúpus, jogre, enfim, são várias doenças, artrite, artrose, o diabético, são doenças que precisam de uma atenção maior, né? São pacientes Uhum, extremamente inflamados, né? Que precisam de uma grande atenção na alimentação. Então, se eu vou para essa alimentação inflamatória, eu já sou um paciente inflamado, eu pioro ainda mais. Minha imunidade baixa e eu tô ainda mais suscetível a ter uma infecção por coronavírus, né? Paciente que fez cirurgia bariátrica. Então, o paciente que fez cirurgia bariátrica, falando um grosso modo, né, para vocês entenderem, é como se ele tivesse criado um defeito no intestino dele, né? Ele tira-se uma parte e essa parte a pessoa passa a absorver menos. Então, se eu não tenho uma boa absorção, aí eu junto com uma pessoa que não faz a devida suplementação, porque assim, Kate, é assustador, mas eu recebo muito paciente que assim vem num estado de calamidade pública, né? Assim, nossa, num estado que eu fico assustada e fala para mim. Meu médico nunca falou para eu suplementar. Eu não fiz o devido acompanhamento. Ou então vem tomando suplemento pronto que não atinge a necessidade daquele paciente. Também tem isso. Então, assim, o paciente bariátrico, vitamina B12, por exemplo, que é um nutriente essencial para várias, né, funções do nosso corpo, ele não absorve. Então, precisa-se de uma suplementação com acompanhamento, e isso é para o resto da vida, né? Tem um paciente que chega para mim que não tá super deprimido, não tem libido mais, e assim, faz parte da nossa vida, né? De um casamento saudável. Não tem como, né? Testosterona baixa, a pessoa não tem absorção nenhuma de nutriente.
Então, é bem importante esses pacientes eles terem um cuidado ainda maior com a alimentação. Eu tô, por exemplo, com uma paciente que fez bariátrica, nunca suplementou, também uma situação, vários sintomas que mostram uma deficiência grande de nutrientes e tava tentando engravidar, não engravida, não vai engravidar, né? Nossa. E eu tô trabalhando com ela pra gente conseguir melhorar essa fertilidade dela, né? Porque senão ela não engravida e se engravidar, não mantém essa gestação, né? Porque não tem como, o organismo precisa dos nutrientes, né? Então, zinco, vitamina D, sem esses nutrientes não existe gestação. E reforçando aqui, mais uma vez, os nutrientes, eles só podem ser receitados por uma nutricionista. Então, se você aí faz o seu acompanhamento com o médico, clínico geral, tal, etc., continue seguindo o seu tratamento, mas procure um especialista, uma médica nutricionista para fazer aí, então, a suplementação dos nutrientes que o seu corpo precisa. Doutora, a senhora falou de ansiedade. E a gente sabe que em tempos de quarentena, o número de pessoas ansiosas está crescendo assustadoramente cada dia. E aí eu pergunto, qual a dica que a senhora tem para dar para quem anda muito ansioso e deprimido também? Porque a ansiedade leva à depressão, né? Qual Sim, seria a sua dica, principalmente voltado para a parte de alimentação? tá. A ansiedade é um problema sério agora, porque o ansioso, ele vive pensando no futuro, né? Infelizmente, a gente está numa situação que a gente não tem controle. Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa se preocupar com aquilo que a gente tem controle no momento e não o que a gente não pode controlar. Então, tentar viver o agora, né? É tão Ah, difícil, né, doutora, para quem tem esse problema, né? Assim, às vezes a gente fala assim, não, mas você tem que tentar focar no agora. Não dá. Pessoa, a gente fala no agora, a pessoa já está pensando, projetando a vida daqui 10 anos, né? É muito é. difícil. Sim, a ansiedade, ela existe, é algo normal, faz parte da nossa fisiologia, né? É, é algo que faz a gente se mover, mas quando em excesso ela começa a ser patológica. Então, assim, Uhum. esses dias até eu fiz uma live bem bacana, tá lá no meu perfil, com uma psicóloga, e nessa live a gente conversou bastante sobre a ansiedade. O essencial, existem alimentos que eles potencializam essa ansiedade. Então, uma dieta inflamatória, que, como eu falei antes, né? Esse excesso de industrializados, ele começa a gerar, além das toxinas no nosso corpo, ele também começa a influenciar na nossa função mental, né? Então, a gente começa a ter aí um problema sério de ansiedade. Existem alimentos estimulantes que às vezes pioram a ansiedade do paciente. Então, a cafeína, o chocolate. Então, cuidado com o excesso do chocolate, né? O chocolate em si, se a gente pegar o cacau, os 70%, né, a gente indica porque ele tem as propriedades boas. Mas o que a gente come, o mais gostoso lá, que vem cheio de leite, cheio de açúcar, ele já começa a trazer outras consequências. E aí você piora também, tem muito açúcar, piora Uhum. outras coisas. É, é importante prestar atenção, né, no essa questão das emoções, o que que tá te causando, né? Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo, muitos gatilhos que levam a gente a ter ansiedade, mas a gente não aprendeu a desacelerar, né? Então, o importante é você conseguir diminuir, baixar um pouco, né, a bola, baixar um pouco a poeira. Então, assim, a meditação, por exemplo, a oração, são armas que a gente tem para conseguir desacelerar e conseguir diminuir essa ansiedade, né? E entender o que está me causando essa ansiedade, né? Porque
Não adianta nada se aquilo ali ainda continua. Então, assim, o que está me estimulando? Que mais? A ansiedade, ela é extremamente piorada quando a alimentação do paciente, ela começa a ter carência de alguns nutrientes. Então, por exemplo, o magnésio, o cromo, complexo B, né? Então, esses nutrientes, eles são muito importantes para que a gente consiga manter a nossa saúde mental. Vou Entendi. dar algumas dicas de alimentos, tá? Tá. Então, por exemplo, para quem quer aumentar a quantidade de serotonina, por exemplo, no nosso cérebro, a Que é aquele serotonina, hormônio do bem-estar. isso, na verdade, ele é um neurotransmissor, né? Os nossos neurônios, eles se comunicam, tá? Uhum. E nessa comunicação deles, existe a serotonina que circula ali entre eles, né? O antidepressivo, ele atua nesse ciclo aí da serotonina. Porém, muito paciente não tem a ação do antidepressivo porque não tem a produção da serotonina. Porque o antidepressivo, ele age contando que existe serotonina no cérebro. Então, sem a serotonina, o antidepressivo nem vai fazer efeito, né? Porque faz parte desse mecanismo. Então, os alimentos que vão ajudar, né, a aumentar, que são ricos em triptofano, que ajudam a aumentar a serotonina, por exemplo, a aveia é uma fonte boa de triptofano. O cacau também tem uma fonte boa, mas aí o paciente ele tem que verificar se aquele alimento não é muito estimulante para ele, não piora essa ansiedade. Hum. As castanhas, em geral, elas são boas fontes. Doutora? Doutora Santi? Doutora, eu acho que não estamos conseguindo ouvi-la. Tivemos um pequeno probleminha no seu áudio. Doutora? Doutora, a senhora consegue me ouvir? Tivemos um pequeno problema de conexão aqui com a doutora Santi. Doutora, vamos tentar restabelecer o sinal. Puxa, estava tão interessante aqui com a doutora Santi. Infelizmente, o nosso sinal caiu. Estamos tentando aqui conexão com a doutora. Doutora Santi, consegue me ouvir? Doutora Santi. Caiu o sinal com a doutora Santi. Nós não conseguimos ouvi-la. O sinal, nós conseguimos vê-la perfeitamente, doutora. Infelizmente, nós perdemos o contato aqui com a doutora Santi. Vamos tentar restabelecer aqui o sinal com ela. Estava super interessante aqui o bate-papo com a doutora Santi. Vamos tentar restabelecer o sinal. Vamos lá. Estamos aguardando instantes da doutora volta para continuar com as orientações aqui sobre alimentação saudável em tempos de quarentena. E voltou! Desculpa, acho que Ah, fui eu meu que Deus, caí, né? perdemos. É. Não, a imagem até que aparecia bem, mas o áudio não estava saindo. Ah, tá. Onde eu parei? Então, ela estava dando dicas dos alimentos para as pessoas ansiosas. Então, a senhora estava falando da aveia, do Ah, tá. cacau. É que eu acho que coisa e não deu, não saiu, né? Isso. Aveia, o cacau, as castanhas, né, são uma boa fonte. Uhum. Nozes, né, é uma boa fonte. Que mais? A banana. Banana é uma excelente fonte aí de triptofano.
Inclusive, para quem tem problema no sono, é uma boa dica aí comer uma banana antes de dormir Banana, também. mas tem uma específica ou pode ser qualquer banana? Qualquer banana, não tem nenhuma específica, Tá. não, Eu né? não sabia E que a até banana melhora o sono, né? sim, melhora. Duas frutas que melhoram o sono são a banana e o kiwi. Então, ou Olha, dois kiwis antes de dormir, ou uma banana, né? Já certo. ajuda. Uhum, Dependendo do grau que a pessoa tá de insônia. Se for algo mais intenso, às vezes a gente pode prescrever algum chazinho, né? Então eu gosto bastante dos chás de camomila, erva cidreira, mulungu. Ou então, dependendo, a gente pode partir para um fitoterápico, algo mais concentrado para poder ajudar no sono, né? certo. Mas aí é prescrição individual, a gente não consigo falar aqui, porque é caso a caso. Tá. A banana é uma fonte muito boa e ela é bom que ela é docinha, né? Então a pessoa que é ansiosa, às vezes tem a compulsão alimentar, vontade de comer o doce, né? Uhum. Então é uma boa dica aí para comer a partir das 5 horas da tarde, porque já vai também controlar essa questão da ansiedade. Olha que interessante. Bacana. Doutora, qual que é a diferença entre a fome física e a fome emocional? Ah, bacana. A fome física, ela é aquela fome que geralmente você tem sintomas, né? Então, por exemplo, eu sinto meu estômago roncar, eu sinto, eu tenho realmente vontade de comer e eu como qualquer coisa, eu não sou seletiva. Então, se Uhum, me trouxer um prato de arroz e feijão, eu vou comer. Se me trouxer um chuchu, eu vou comer porque eu realmente estou com fome, né? A fome emocional é aquela fome de alguma coisa. Eu sinto aquele vazio, eu quero comer alguma coisa. E geralmente está atrelado com algum doce ou um carboidrato, né? Então, é uma fome específica. Eu quero comer alguma coisa especificamente. Ah, nossa, certo. tô com vontade de comer uma pizza. Tô com vontade de comer um doce, né? Geralmente, principalmente a mulherada, tá mais atrelada ao doce Uhum, mesmo. E a fome emocional, Kati, ela é algo que a gente sente, ela tá ligada às emoções, né? Então, a pessoa que ela tá ansiosa, ela sente algum vazio ou algum gatilho dispara essa fome emocional, né? Então a pessoa ela precisa entender o porquê que ela tá sentindo aquilo. Então, às vezes, o que tá acontecendo muito agora na quarentena, Kate, pessoas que já tinham um problema no relacionamento, né? Pessoas que já não estavam se entendendo no relacionamento conjugal, por exemplo, tinham questões mal resolvidas, mas a pessoa fugia daquelas questões e se afundava no trabalho, né? E foi empurrando com a barriga. Só que a gente veio para quarentena e nesse momento não tem para onde correr. É 24 horas convivendo com o marido. Aí junta filho, junta coisa da casa para fazer e não tem jeito. E as pessoas não estão sabendo como lidar com essas emoções. Por é isso até que verdade. a gente está fazendo bastante live relacionado a essas emoções, porque é uma questão que está muito latente, né? E esses probleminhas que tinham no casamento, que não foram resolvidos, eles começam a se potencializar. Então, muitas vezes é um vazio de um carinho que a mulher ela não tem do marido, que ela vai achar um conforto no doce. Porque o doce em si, o alimento, ele também tem a questão afetiva, né, com ele. Então, pessoas que às vezes tiveram questões na infância, né? Que a pessoa ela teve alguma questão que a mãe nunca deu carinho e só dava quando dava um doce, né? Era maneira de carinho. Então, assim, a nossa alimentação é muito mais do que os simples atos de comer, né? E a fome emocional, ela tem essa questão, né, de preenchimento. E ela pode até desencadear uma compulsão alimentar, Kate, dependendo do Nossa. grau, né? Então a pessoa comer sem limite, não olhar o que tá comendo
e desesperadamente. E isso é bem negativo, né? Tanto para o controle de peso, como também para a prevenção de doenças. Olha só que interessante. Eu não sabia dessa. Doutora, tenho uma pergunta aqui ainda sobre a banana. O Medeira ele pergunta assim, sobre a banana, é melhor comer ela bem madura ou pouco madura? Tem alguma diferença nutricional nas duas situações? Tá. É boa pergunta, porque a gente vê falando muito de banana verde, né? E às vezes as pessoas não entendem o porquê da gente comer a banana verde, a biomassa da banana verde. A banana verde em si e a banana madura, elas têm diferença sim. Então, a banana verde, a gente hoje já sabe da importância do consumo. É um alimento extremamente rico em fibra, né? É um alimento prebiótico, ou seja, ele é um alimento que faz muito bem para o meu intestino. É, o alimento prebiótico, ele serve de alimento para as minhas bactérias boas do intestino. Então é uma dica bem legal. Como que eu posso consumir? Ou eu compro a banana, descasco, né? Ou corto em rodela e congelo, porque quando você descasca ela é meio gosmenta. Uhum. Essa banana verde eu posso, depois de congelada, descascar e colocar no feijão, não altera o sabor. Então eu, por exemplo, quando eu faço meu feijão, eu coloco uma rodelinha dela, né? Olha, E aí eu tô enriquecendo o meu feijão sem alterar o sabor, tá? Posso usar para várias coisas, base de torta, de doce. Tem gente que faz brigadeiro com biomassa de banana verde, né? E aí eu tô fazendo um brigadeiro com uma propriedade funcional e consigo fazer N preparações. Então é como se fosse um outro alimento, é bem diferente, tá? Tem outras propriedades, né? A banana em si, a fruta madura, a gente sabe que é um alimento riquíssimo, né? Em potássio, em triptofano, né? Tem uma série de nutrientes importantes para o nosso corpo. Então a gente pode utilizar em horários diferentes, né? Só que ela não tem essa propriedade de servir de alimento para as bactérias boas do meu intestino da mesma maneira que a banana verde, né? Ela enriquece meu intestino, é um alimento benéfico, mas é um pouco menos, tá? entendi. Doutora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Passou Eu muito vi, rápido. Assim, um bate-papo passa. super gostoso. E eu quero ter uma oportunidade de voltarmos porque ficaram muitas perguntas aqui sem respostas, mas eu quero agradecer imensamente por ter recebido o nosso convite, por ter participado aqui conosco nesta live e deixar um beijo todo carinhoso para você e Eu que para agradeço, Tati. Quando precisar, estou à disposição. tá certo. Então, um abraço para todas as pessoas aqui que participaram da nossa live. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, é muito, 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 mas foi um bate-papo muito gostoso com a nutricionista, a doutora Santi Bittencourt, e aconselho você a segui-la nas redes sociais. Então, um beijo, doutora, até a próxima, boa noite a todos e muito obrigada. Super beijo, pessoal. Brigadão. E precisando, me mandem mensagem, direct, eu respondo se não deu para responder alguma coisa aqui, tá bom? Super beijo, Kati. Obrigada pela Beijo, oportunidade, Santi, viu? beijo, tchau, Beijo. fica com Deus. Amém, você também. Amém, tchau, tchau. Tchau, tchau.